Lucas. Eu tive meu diagnóstico com 27 anos, lá em 2017. Né? E antes disso, né, de 2013 até o ano passado, eu trabalhava na Casa da Esperança com AEE. Né? E lá, assim que eu cheguei, eu também me identifiquei pra caramba com os pacientes. Né? Eu pensei, tem alguma coisa aqui. E aí, mas só em 2017 foi que eu admiti o que estava ali na minha cara, né? Que realmente a coincidência que eu senti entre meu comportamento e o dos pacientes era algo assim bem profundo, né? Isso também vem de uma série de mudanças, né, que vai acontecendo na definição do que é autista, né? Na atualização do diagnóstico. Então, um caso como o meu não era detectado quando eu era criança, né? Mas como o termo vai se atualizando, eu cabo na definição atual, né? Por isso que você tem uma onda de diagnóstico de adultos, né? E você também tem uma onda de diagnóstico de mulheres. A gente sabe que a cor azul é muito associada ao autismo por causa de um certo momento, né, em que a estimativa era que você tivesse 4 vezes mais homens autistas do que mulheres autistas, né? Só que na definição atual você percebe que o autismo se apresenta de uma forma específica em mulheres, e aí você acaba tendo essa onda de diagnóstico de mulheres também. Eu trago esse tipo de fato para a gente pensar, né, como a gente está lidando aqui com o dia de conscientização sobre o autismo. Eu acho importante se conscientizar que é um termo em evolução, né? Como o termo pessoa com deficiência em si, né, são coisas que a gente não pode deixar cristalizar demais, né? A gente tem que estar aberto a trabalhar esses conceitos de novo, né? E porque é esse tipo de evolução que permitiu que um caso como o meu e dos colegas fosse visto, né, mesmo que tardiamente. E assim, eu trabalhei na Casa da Esperança, como eu falei, fui me identificando com o pessoal e aí fui me envolvendo na luta política, né, das pessoas com deficiência. Então eu trabalhava na Casa da Esperança. A Casa da Esperança tem as mesmas pessoas que fundaram a Casa da Esperança, mais que uma parte terapêutica, fundaram a Abraça, que é uma associação mais política. E aí eu fui me envolvendo com a Abraça, cheguei a representar a Abraça no Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência, né, e cheguei a ser presidente do Conselho. Né, e assim, com o que eu aprendi nesse conselho, eu acho importante assim, falar para vocês que é muito importante a gente ver a luta das pessoas com deficiência como um todo, certo? Não só a causa do autismo, porque é tudo a mesma luta, vamos dizer assim. É uma luta contra a ditadura do normal, vamos dizer. Tem um filósofo que ele fala de como o normal é algo que não pode ser descrito, né? Porque quando você faz um estudo, quando você vai escrever seu livro de psicologia ou do que seja, você sempre vê as doenças, né? Você sempre vê o desvio. Então, o normal é algo que todo mundo devia saber o que é, mas ninguém para descrever o normal. Por quê? Porque se você for estudando casos específicos, ninguém vai ser normal. Então, normal é esse peso que todo mundo sente, que todo mundo devia ser normal, mas ninguém sabe achar um exemplo de normal, porque é uma abstração, não está em lugar nenhum. Né? Então, a luta das pessoas com deficiência vai contra isso, né? É esse grupo de pessoas com várias situações tradicionalmente descritas como anormalidades, lutando pelo seu direito de serem reconhecidos como seres humanos. Né? E aí, quando você convive com as outras deficiências também, você vai conhecendo a diversidade da experiência humana, né? Recentemente, né, no governo que acabou, você teve uma expectativa de talvez a escola especial voltar, né? E aí eu e os grupos que eu faço parte, o Conselho e a Abraça, né, a gente fez o possível para protestar contra o retorno da ideia de uma escola especial. Por quê? Porque quando você separa as crianças com deficiência em um espaço específico, né, você está dizendo para elas desde criança que elas seriam cidadãos à parte, outra classe de cidadãos. Né? E você está também privando aquelas crianças típicas de conhecer o todo da diversidade humana, né? de as diferentes formas que o ser humano pode experimentar a vida, né? Viver essa realidade. Né? Então,
quando a gente fala de inclusão, a gente está falando disso, de permitir essa troca de experiências, né? Pessoas com deficiência ensinando e aprendendo com as pessoas típicas. Isso que seria a verdadeira inclusão, né? Não seria também algo só simbólico, como só botar a criança numa sala de aula de qualquer forma, né? Não seria assim. Quando eu estava na Casa Esperança, né, lidando muito com crianças e jovens em idade escolar, a gente enfrentava muito essa questão, né, das mães sofrerem porque a escola não se adaptava ao filho, né? E aí a questão que eu trazia para elas, e eu ainda trago agora sobre ainda mais questões além da educação, é que a gente precisa criar demanda, certo? Então, assim, enquanto a gente não for visto, ninguém vai se ocupar em fazer as adaptações que a gente precisa, certo? Então, assim, já existe uma lei obrigando as escolas a aceitar a matrícula, certo? Então, a gente tem que estar matriculando o pessoal, e aí, quando todo mundo estiver matriculado, é que os professores não vão ter para onde correr, né? E vão começar a exigir da escola formação continuada, vão começar a exigir das faculdades treinamento específico nos cursos de licenciatura, certo? Isso também vale para serviços de saúde, para recepção em todo tipo de espaço público, sabe? Então, assim, a gente tem que criar demanda, sabe? A gente tem que bater na porta de todos esses tipos de instâncias e mostrar que a gente existe, né? Mostrar que a gente exige atendimento. E eu acho que só quando a gente fizer barulho suficiente é que o pessoal vai ver que precisa aprender e se adaptar, certo? Assim, eu lido muito com leis, né, trabalhando no governo. Só para terminar a biografia, né, depois, quando eu fiquei trabalhando no conselho, que é um trabalho voluntário, né, sem remuneração, eu acabei chamando a atenção das pessoas certas, fui convidado para trabalhar no governo do Estado. Né, e então, eu trabalhei na Coordenadoria de Política Pública a pessoa idosa e pessoa com deficiência. Aí, eu fui exonerado com o fim do governo Camilo e estou na luta para voltar nesse governo Delmano. Mas se tudo der certo, em uma posição ainda maior. E assim, trabalhando muito com o governo, trabalhando muito com lei, eu vi que era hora de estudar as leis, né? E aí, que antes eu só tinha mais contato com essa lei que garante a matrícula na escola. E, então, tem duas leis que eu acho importante todo mundo conhecer, não só vocês, equipes e pais, mas eu acho importante os autistas conhecerem, né, que é a Convenção de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. A Convenção é um texto internacional da ONU que o Brasil aceitou como emenda constitucional, certo? Então tem valor de Constituição essa Convenção, certo? E aí, por que é que eu falo disso? Porque essas duas leis, elas trazem uma visão de deficiência que não passou 100% para a sociedade, eu acho. Então, como acontece em muitos casos, o Brasil tem uma legislação avançada, mas as pessoas não sabem dessas leis e a filosofia por trás dessas leis não vem para a nossa cultura. Então, eu aceito como uma luta minha, e eu convido vocês a estarem nessa luta também, de conhecer essas leis e da gente trazer essas concepções mais avançadas de deficiência para a nossa cultura. Sabe? E é aí que a gente cria a demanda que eu falei e a gente faz a coisa ir para frente. É como eu vejo. Aí como é que essas leis falam da pessoa com deficiência? Quando ela vai conceituar o que é a pessoa com deficiência, vai falar que é uma condição permanente que, em contato com barreiras sociais, vai trazer impedimentos. Certo? Então, veja que ele fala da barreira social, né, que é para dizer que a pessoa com deficiência não é alguém que vai existir apenas no momento da terapia. Terapia não é a única coisa que a gente precisa, né, mas a gente está em sociedade, a gente merece estar acessando todos os serviços da sociedade, né, e é dever da sociedade derrubar as barreiras, certo? Então, quando as leis estão falando dessas barreiras sociais, é para dizer que é um dever social ver essas barreiras e fazer o possível para derrubá-las, certo? Não só terapia, não é só isso que a gente precisa que a sociedade esteja vendo essas barreiras e derrubando elas, ok? E seria por aí. Eu acho muito importante que a gente esteja ciente dessas leis e que a gente traga elas para o nosso conhecimento. Eu acho bem difícil, às vezes, estar em momentos lidando com o direito das pessoas com deficiência, porque essa conversa está em pontos diferentes, sabe? Tem pessoas sabendo mais e pessoas sabendo menos sobre isso.
sobre que leis você tem. Você ainda tem gente com o pensamento do manicômio, você ainda tem gente achando que autista não fala, né? E então a gente tem que brigar para a maior parcela possível da sociedade estar num ponto mais avançado da discussão, certo? Então é isso. E ter assim a ciência de que, falando mais assim com o pessoal dessa associação, né? Eu acho muito importante que os pacientes tenham ciência dessas leis, dentro da capacidade de cada um, né? Que tenham ciência dos seus direitos para poder lutar por eles e que tenham noção de que é uma comunidade, sabe? A gente começar a ver se existe uma cultura de pessoas com deficiência, se existe uma cultura autista. Eu digo que tem. Né? Eu convivo com um grupo terapêutico da Casa da Esperança, de pessoas que se descobriram depois de adultas, né? E aí a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente se encontra presencialmente às vezes, e você percebe uma cultura se formar, entendeu? Piadas internas, trocas de experiências, aquilo que você achava que era só com você, tu descobre que o grupo inteiro passou, e aí pessoa X criou a estratégia que pessoa Y nunca pensou, e aí você vê como superar aquilo ali, né? E isso é o que acontece quando a gente está em comunidade. Então, assim, de novo assim, para a associação, eu acho que incentivar os pacientes a conversarem entre si e ver que maneiras eles têm de se movimentar no mundo, eu acho que também é bem valioso, certo? E seria por aí, gente. Eu acho muito importante o pessoal se inteirar das leis e participar da parte política. Eu sei que política às vezes é um tema cansativo, né? Às vezes é um tema que exaure a gente não quer estar nessas brigas, mas é algo definitivo sobre nossas vidas, sabe? Eu acho que, tipo, recentemente, né, de novo, quase que a escola especial volta. E isso teria um impacto fortíssimo em todas as crianças com deficiência, né? Então eu acho que é algo que a gente tem que estar integrando, né? Tem instâncias como o conselho que eu fiz parte, que é uma instância de controle social, né, que a gente chama, porque era metade membros do governo e metade pessoas da sociedade civil, associações. Né? E aí, quando eu fui presidente, eu estava representando a Abraça. Né? Então, eu estava no assento representando autismo e deficiência intelectual. Tinha um assento das pessoas com deficiência visual, surdos, cadeirantes, coisas assim. Eu aprendi muita coisa, né? Como, por exemplo, um tipo de deficiência que eu não conhecia, eram as pessoas osteomizadas, que é quem, por algum motivo de saúde, precisa de uma bolsa. Então, essas pessoas são consideradas deficientes, né? E eu não conhecia eles até fazer parte do conselho. E é uma grande comunidade assim, de pessoas com deficiência, né? Tipo, a gente tem um grupo do conselho cheio de regras específicas, né? Tipo, nenhuma imagem sem descrição porque tem cegos, ninguém manda áudio porque tem surdos, vídeo com legenda por causa dos surdos. Então, pequenos ajustes que você faz e você consegue esse grupo de 20, 30 pessoas com várias deficiências se comunicando de maneira eficaz. Sabe? Mudanças poucas, assim. Mas são coisas que você só consegue tendo contato, né? Outra coisa que eu tenho eu ganhei meu sinal em Libras. Né? É importante você estar em contato com as pessoas surdas e você criar o seu sinal, porque aí o intérprete, em vez de soletrar seu nome, ele vai fazer o seu sinal, que fica mais rápido. E coisas muito assim. Legal, então, minha mensagem para vocês é essa: se inteirar das leis, formar comunidades, certo? E a luta. Porque a luta é grande, mas vale a pena, eu acho. E é só assim que a gente vai conseguir uma mudança eficaz. Exatamente.